Uma bênção você ter vindo hoje aqui para ouvir a palavra do Senhor, e eu tenho certeza que Deus vai clicar na sua alma, no seu coração. Eu sempre peço a Deus, em toda pregação que eu ouço, né, em toda palavra, diz que você consegue, em qualquer pregação, em qualquer palestra que dê, reter o público por alguns minutos, 20 minutos, 25. Mas eu creio que é uma obra do Espírito Santo essa noite, que vai inundar o seu coração. E eu peço a Deus que dê um clique em alguma coisa que eu diga aqui. Mesmo que você não guarde muitas delas, mas alguma palavra que seja dita, alguma frase que foi falada, algum sentimento compartilhado, eu espero que o seu coração e a sua mente sejam clicados, assim que o Espírito Santo diga assim para você: é isso, é exatamente isso. Então, em nome de Jesus, que nessa noite seja uma noite de libertação, uma noite de alegria, uma noite de júbilo, uma noite de vitória também, no nome do Senhor. Eu coloquei aquele tema ali, sequestradores de esperança, porque eu fiquei lembrando primeiro a respeito desta palavra, né, de sequestros, né? Eu lembro é um modus operandi muito comum para você requisitar muitas coisas. Isso acontece há muito tempo, né? Mas na década de 90, assim, eu lembro que vários sequestros aconteceram, né, em São Paulo, Brasil. Mas São Paulo, a gente morando aqui, e sempre percebia que eram pessoas mais proeminentes, eram políticos, ou eram empresários, sempre alvo dessa busca, né? Ou de bandidos, de grupos guerrilheiros, por aí vai. E eu lembro que pessoas eram tiradas de circulação, né? E com certeza o sequestro é um meio extremo, violento para a vida da pessoa, para a vida da família, para a vida dos filhos, para quem está envolvido, mães, pais, né? É muito violento. E eu quis atrelar essa questão e dar alguns exemplos e entrar no que a gente vai falar nessa noite, porque eu acredito que tem muito a ver com a minha vida, com a sua vida espiritual, com a minha caminhada, com a sua caminhada. Tem uma definição para sequestro, acho que o Tchuco consegue colocar para a gente, que ele diz lá: clausura ou detenção ilegal de alguém ou algo privando de sua liberdade contra a sua vontade. Enclausurar, privar. Antes disso, o Edu, que trabalha com a gente, ele perguntou se eu ia falar de shampoo de novo hoje, né? Que ele já ia se preparar, que eu falei da outra vez. Eu falei, não, vou falar agora de condicionador, mas nós vamos progredir um pouquinho mais. Mas brincadeira, eu não vou falar, eu vou mudar um pouquinho. Então, o sequestro em si, para quem já acompanhou na TV, para quem já viu, para quem já partilhou com alguém, para quem já teve alguém que passou por essa situação, ele é algo muito violento, mexe com você, mexe com a pessoa, famílias, com valores, com ideais. Ele pode perdurar a vida toda, porque as pessoas podem sair dele, mas ficar aprisionadas de alguma forma, emocionalmente, mentalmente, elas ficam reféns. A pessoa pode sair dele e pode ficar morta durante toda a sua vida. Ela pode ser um camarada morto em vida, quando isso acontece muitas vezes. É uma forma que marca uma pessoa para que ela fique inerte, para que ela fique muitas vezes paralisada. E é um dano terrível, né? E eu estava vendo o tema que eu queria falar nessa noite, aí eu falei, a esperança com sequestro, acho que dá para partilhar com a igreja. E muitas vezes, a pessoa que é sequestrada tem até a síndrome de Estocolmo, né? Que até a própria vítima, ela fica próxima ao sequestrador, ela se compadece da situação que aconteceu, se esquecendo o motivo, se esquecendo porque a pessoa fez aquilo, se esquecendo qual foi a intenção, e aí ela fica afeita àquela pessoa. E algumas formas de sequestro eu coloquei aqui para a gente partilhar. Por exemplo, os mais antigos vão se lembrar do sequestro do embaixador americano, Charles Eubrick, na década de 60, mais ou menos. Vão se lembrar que havia um grupo guerrilheiro nacional que, em troca de alguns parceiros que estavam presos, esses camaradas deveriam ir para outro país, eles sequestraram o embaixador americano. Tanto que um dos camaradas que fez parte do sequestro, até hoje não pode entrar nos Estados Unidos. Mas esse foi um sequestro violento, um sequestro político. Troca por pessoas, troca por presos políticos.
Eu não sei se vocês acompanham esportes, Olimpíadas. A Olimpíada de 72 foi um marco terrível de massacre. A Alemanha estava querendo restaurar sua imagem, e ela aproveitou a Olimpíada de Munique para fazer isso. Tanto que na Olimpíada houve até uma folga, assim, a título de uma reconciliação com o Oriente, Israel, Palestina, a Guerra dos 6 Dias em 1967. Aí quando chegou em 72, não, a gente vai fazer a Olimpíada. Tanto que os próprios guardas, muitos deles, sem nenhum tipo de arma, sem nenhum tipo de nada para se proteger, nada para atacar, esperando que tudo ia dar certo. E não aconteceu. Quem sabe da Olimpíada e quem conhece a história, sabe que a vila foi invadida por terroristas, os atletas israelenses foram sequestrados, a polícia alemã foi absolutamente infeliz, e numa operação desastrosa no aeroporto, já para a partida, todos os reféns foram mortos e alguns sequestradores. Mas foi um outro modelo de sequestro por uma reivindicação. Tem também sequestros por dinheiro, né? Eu estava lendo que aqui no Brasil isso é muito comum. Fora, geralmente mais tráfico, drogas, tal. No Brasil era muito por dinheiro, né? Pelo menos quando acontecia. Vocês lembram do Abílio Diniz em 89, quando ele foi sequestrado, o dono do Pão de Açúcar ali? Aí o sequestrador, Noribuena, alguma coisa assim, ele foi pego e ele entregou o pessoal. E aí o Abílio ficou no Jabaquara, né? Não acho que foi um lugar mais interessante para deixar uma pessoa perto do metrô Jabaquara, não sei qual era a intenção dos sequestradores, mas assim. E aí ele foi resgatado. O Bresser Pereira na época entrou autoridades políticas. Então foi um outro tipo. Ultimamente a gente viu o Silvio Santos, filha, também sequestrados. Você tem um outro tipo de sequestro, por exemplo, que é sequestro de dados no Brasil. Parte cibernética mesmo. O Brasil é o segundo no mundo em sequestro de dados, perdendo ali talvez para Vietnã, Índia. Tanto que tem toda uma política de você, com cuidados, os bancos, as instituições, para tentar preservar e para que os nossos dados não saiam por aí. Mas tem um que eu achei muito perigoso, que eu relatei aqui. Que sequestro é esse? São sequestro de ideias, ideais, sonhos, planos, acho que tem até na tela aí, né, o Tchuco? Sonhos, diz respeito aos seus planos, sua vontade, seu trabalho, valores, expectativa, esperança. E aí, esse tipo de sequestro que eu quero entrar e quero falar, diz respeito a mim, diz respeito a você, diz respeito à sua vida, sua família, sua caminhada, diz respeito aos seus sonhos, diz respeito aos seus valores que foram construídos por anos, diz respeito à sua expectativa de trabalho, expectativa de vida, o que é que vou fazer, o que é que não vou fazer. Esse tipo de sequestro é muito perigoso. E isso tem muito a ver conosco. Eu quero entrar ali no texto primeiro de 2 Coríntios 4, verso 18. É o primeiro ponto que eu queria enfatizar com vocês. Diz assim, vocês estão comigo, amém? Aleluia, glória a Deus. Vocês votaram direitinho hoje? Hoje os ficaram? Tudo certo, então. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Corinto, ele fala a respeito disso. Olha, o importante para vocês, o importante para que vocês tenham uma concepção, e eu quero passar isso para nós essa noite. A nossa vida cristã tem a ver com eternidade. A nossa vida cristã 100% tem a ver com eternidade. Então o apóstolo Paulo, ele é claro, e ele fala assim, olha, vocês têm que se preocupar nas coisas, vocês não se preocupem, não fiquem de olho nas coisas que vocês estão vendo, que vocês estão tocando, que vocês estão pegando, que vocês estão todo dia labutando, está entrando na sua rotina, está entrando no seu modus operandi, já é até automático, mas você não deve se importar com isso, mas sim nas coisas que você não vê. Talvez sejam as coisas que você não tem domínio.
Talvez são as coisas que vai requerer de você nessa noite. Deus, eu preciso acreditar naquilo que eu não vejo, porque isso tem tudo a ver com a minha vida, porque tem tudo a ver com a minha eternidade, porque tem tudo a ver com a esperança que a palavra de Deus a respeito de mim e a respeito da minha caminhada. Porque se eu estiver calcado, cercado, colocando a minha escada na parede das coisas que eu vejo, o final dela eu vou descobrir, como eu falei da outra vez, que eu coloquei a escada na parede errada. E passar toda a vida colocando e trabalhando e lutando e investindo, para você chegar no fim e descobrir que você amparou e ancorou a sua escada na parede errada, é terrível. Então o apóstolo Paulo, ele fala assim: pise no freio, se você está colocando a sua esperança, o seu coração naquilo que você vê, porque não é isso que vai ficar. Então Paulo diz assim: se é isso que está movendo o seu coração, se é isso que está movendo a sua vida, se é isso que está movendo a sua expectativa de vida, se é isso que move os seus valores, não faça isso. Não faça isso. Acredite naquilo que você não vê. E isso muitas vezes dá uma crise a nós, porque mas eu não vejo. Eu sou perceptivo ali, eu tenho que tocar, eu tenho que pegar, eu sou meio que um Tomé, eu tenho que ver, eu tenho que ter na mão, porque senão eu não vou conseguir. Eu tenho que ver na conta, eu tenho que ver, eu tenho que tocar, faz parte de mim. Então nessa noite o apóstolo Paulo, ele fala assim na carta aos Coríntios, que olha, não se atente nessas coisas, porque elas não são boas para você, porque não diz respeito à sua vida eterna, não diz respeito à sua vida futura, não diz respeito à sua esperança. Então é importante que nesse primeiro ponto eu tenha uma percepção clara, muito clara. Meu Deus, eu não posso atentar sobre isso. O Espírito Santo fala comigo nessa noite, para que eu não seja movido por aquilo que eu vejo. Espírito Santo fala no meu coração, para que eu não seja movido por aquilo que me falam, para que eu não seja movido por aquilo que eu tenho, porque quando eu tenho é fácil acreditar, quando eu estou saudável é fácil adorar, é fácil vir à igreja, quando eu tenho carro é fácil se deslocar, quando eu não tenho, eu preciso me deslocar de alguma forma, quando eu não tenho saúde, Deus pede e eu quero adorá-lo da mesma forma, mas eu já me retraio porque já não é tão fácil assim. Quando as circunstâncias já não são tão a favor, eu já recuo e a minha vida fica travada. Eu fico patinando. Então esse primeiro ponto é a compreensão que a sua vida prática do dia, ela não pode estar baseada nas coisas que você vê, que você sente, que você toca, que eu vejo, que nós percebemos, mas eu preciso dar um clique agora. Esse é um clique meu, é um clique seu, que a minha linguagem tem que ser eterna. E qual é a linguagem do céu? Qual é a linguagem do céu? A linguagem do céu é a linguagem de Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, convicção das coisas que não se veem. O que você acha que é a linguagem do céu? A linguagem do céu é aquela que você precisar quando você sair dessas portas aqui. Você abastece o seu tanque aqui, você sai no fervor e no óleo, sai canela de fogo daqui, mas é a linguagem que você vai precisar usar no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua circunstância, a linguagem que você vai precisar reivindicar de Deus Pai, que você vai precisar ligar na terra como no céu, você vai precisar receber dele, é a linguagem celestial, é a linguagem de fé, é a linguagem daquilo que Paulo disse aqui: não acredite, não coloque os olhos, viva, contemple, usufrua, mas não deposite o seu coração naquilo que você está vendo, porque é extremamente passageiro, fugaz, efêmero. E aí a pergunta que eu faço para você é: onde estão os seus olhos hoje? Abra os olhos do meu coração, tem um louvor que diz isso, né? Onde estão os seus olhos hoje? Onde está postado o seu olhar? Onde está postado? Pergunte a Deus, pergunte ao Espírito Santo, pergunte a você mesmo e responda aí no seu coração. Se você estiver postado nas questões temporais, que são as que nos cercam, porque nem tudo está tão ruim assim como você imagina e nem tudo está tão bem, né? Tem a segunda-feira, mas tem a sexta. Tem a segunda que eu fiquei desempregado, mas tem a sexta que eu consegui um emprego, ou o inverso. Tem às vezes a enfermidade que bate, ou não. Tem o dia de alegria e tem o dia da tristeza. Tem o dia que chove demais, inunda tudo. Tudo. Inunda a igreja, inunda o templo, mas Deus não é inundado com isso e nem se assusta com essa circunstância. Deus nunca poderá se assustar,
Porque Deus é Deus, Ele é bom, sempre será, a todo tempo. Então o que é que tem assustado você e onde estão os seus olhos? Se os seus olhos estão no sofrimento, estão nas coisas temporais, então é sofrimento, mas estão nas coisas eternas, é esperança. Você e eu somos esperança. E eu queria que você guardasse isso no seu coração. Você e eu somos esperança. A Bíblia fala de esperança, nós vivemos de esperança. Nós ansiamos pela volta, nós desejamos, nós cremos na ressurreição do Senhor, nós cremos no céu, nós cremos na terra prometida, nós cremos, nós esperamos, nós aguardamos. E se você não está nessa caminhada, é uma vida de sofrimento, é uma vida de agora, é uma vida desse momento. Então quero convidar a você a ter o seu olhar na eternidade, um pé na terra, mas o coração no céu. O pé na terra, né? Fazendo, trabalhando, lutando, acordando cedo, mas o coração no céu. Você precisa largar aquilo que você não pode levar para pegar aquilo que você não pode perder. Largue aquilo que você não pode levar em nome de Jesus, porque isso trava a sua vida, trava seu ministério. Eu estava compartilhando na célula outro dia. Você vai até para o céu, você recebeu Jesus, eu até brinquei com um amigo, você vai infeliz. O propósito de Deus para a sua vida poderia ser cumprido aqui, com alegria, com galhardia, com elan, com desejo, com vontade, com experiência nele, com tudo que Deus quer proporcionar para você. Mas em função de a sua visão, da minha visão, da sua atitude, fica empobrecido. E fica uma vida empobrecida. E fica uma vida que fica o cachorro correndo atrás do rabo, né? Não tem saída, né? Ninguém responde, Tostines, como é que é do biscoito Tostines? É fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho, e a sua vida vai ficando assim. Eu cheguei para um adolescente ali outro dia, eu falei, e aí cara, não vai trabalhar com a gente? Estou pensando. Aí outra vez eu peguei ele, e aí, vai se decidir? Pôs a camiseta, mas tirou outro dia. Eu estou pensando, eu falei, meu filho, você vai pensar até quando? Já está todo mundo engajado, já está todo mundo participando, e todo mundo tem problema assim como você. Está na hora de você se engajar, está na hora de você fazer alguma coisa, está na hora de você se locomover, está na hora de você mostrar o que você veio fazer, o propósito de Deus na sua vida. O propósito de Deus na sua vida é muito mais do que você ganhar dinheiro, é muito mais do que você trabalhar, é muito mais do que você galgar coisas na terra. É muito mais do que isso. Então, você largue aquilo que você não pode levar para pegar aquilo que você não pode perder. Eu estava lendo um trecho assim, que às vezes você pode pensar, mas onde foi que eu patinei, né? Onde foi que eu parei, né? Onde foi que eu deixei de ser um servo para ser um frequentador de igreja? Onde foi que eu deixei de ser um adorador para ser um amigo do Evangelho? Onde foi esse clique? Onde foi essa mudança? Eu sei que muitos aqui têm ministérios, têm serviço a oferecer a Deus, tem muita coisa para fazer pelo reino, tem demais, independente da sua idade, faixa etária, social, Deus está chamando, e se Deus está chamando, atenda, se Deus está reivindicando, venha como está, Ele te transforma, te coloca de pé, te qualifica e vai filho, vai fazer a obra, vai caminhar e vai ser feliz. Porque você vai ser feliz e eu, se a gente entender a linguagem dos céus, que também é a linguagem do serviço. Tem um trecho de Tozer, é um autor que eu gosto bastante, que eu acredito que muitos de vocês passaram por isso um dia, na caminhada, no começo, e às vezes, antes de sequestrarem um valor do seu coração, e você continua a sua vida, você frequenta, você vai, você trabalha, você ganha dinheiro, você perde dinheiro, você investe, você entrou na rotina da vida, mas o coração em alguma área está sequestrado. Em alguma área da sua vida foi lhe tirado. Tozer, ele fala uma coisa muito interessante a respeito do cristão. Eu sei que você é um cristão incrível. Eu sei que você é um cristão incrível. E você pode fazer muito mais coisas do que você imagina fazer. Muito mais. A gente só precisa se largar e se desvencilhar de coisas que estão nos atrapalhando. Profundamente nos atrapalhando. Coisas que vêm do passado, coisas que vêm de família, coisas que vêm de relacionamentos e que estão nos atrapalhando e parando a nossa vida. Tozer fala assim:
sobre um cristão incrível. Eu acho que ele escreveu isso para você e para mim. Ele faleceu em 1963, um pastor abençoado chamado Aiden Wilden Tozer. Preste atenção nessas palavras, são 4 estrofes. O cristão acredita estar morto em Cristo, mas encontra-se mais vivo do que nunca e espera viver realmente para sempre. Ele anda na terra, embora sentado no céu, e apesar de ter nascido nesse mundo, depois de sua conversão, descobre que esse não é o seu lar. Como o curiango que no ar é a essência da graça e formosura, mas no chão mostra-se desajeitado e feio, o cristão também se destaca nos lugares celestiais, mas não se entrosa muito bem na sociedade em que nasceu. O cristão logo aprende que, se quiser alcançar vitória como um filho do céu, entre os homens da terra, não deve seguir os padrões adotados comumente pela humanidade, mas exatamente o sentido oposto. Para salvar-se, corre perigo, perde a vida a fim de ganhá-la, e existe a possibilidade de perdê-la se tentar conservá-la. Ele desce para subir, e se recusa a descer é porque já está embaixo, mas quando começa a descer, está subindo. É mais forte quando está mais fraco, e mais fraco quando se sente forte. Embora pobre, tem poder para tornar ricos a outros, mas quando se enriquece, sua capacidade de enriquecer outros se esvai. Ele tem mais quanto mais dá, e tem menos quando possui mais. O cristão é um cidadão do céu, mostrando-se leal a essa cidadania sagrada. Ele pode, porém, amar seu país neste mundo de tal intensidade de devoção, comparável ao que levou o missionário John Knox a orar pela Escócia e dizer: ó Deus, dá-me a Escócia ou eu vou morrer. O cristão que leva a cruz é, além de tudo, um pessimista confirmado e um otimista que não pode ser igualado por ninguém mais neste mundo. Quando olha para a cruz é um pessimista, pois sabe que o mesmo juízo que caiu sobre o Senhor da glória condena nesse ato único toda a natureza e todo o mundo dos homens. Ele rejeita qualquer esperança humana fora de Cristo, pois sabe que o mais nobre esforço do homem não passa de pó edificado sobre pó. Todavia o seu otimismo é calmo e repousante. Se a cruz condena o mundo, a ressurreição de Cristo garante o triunfo final do bem em todo o universo. Através de Cristo tudo acabará bem e o cristão aguarda a consumação. Cristão incrível. Talvez esse seja você no começo da sua caminhada. E a pergunta que eu faço nesse momento: o que é que foi sequestrado de fato? O que é que foi tirado? Porque você se olha e muitas vezes não se enxerga mais. Você se vê e muitas vezes não sou eu esse aí. As pessoas mesmo olham para você e falam: nossa, mas cadê a pessoa, né? O que aconteceu? Você já não tem mais aquele discurso empolgado, vibrante. Você já não tem mais motivo. E você mesmo percebe que é nítido, que algo foi sequestrado de sua vida, do seu coração, da sua essência, que faz você andar, caminha, mas roubou o brilho da sua alma, roubou o brilho do seu coração. A gente tem um trabalho com o pessoal do Sul, e pastor Rubem com a região Norte, Norte, né, Rubem? Nordeste, né? Nordeste. E a gente vê nas pessoas o brilho no olho, isso pela internet. Vê o brilho no olho de estar recebendo a palavra, de estar glorificando a Deus, de estar tendo a oportunidade de fazer alguma coisa. E as pessoas estão envolvidas, estão impactadas. Talvez porque são pessoas que não têm o conteúdo de uma palavra que nós temos aqui todos os domingos, à disposição, na nossa mão, uma oportunidade, toda hora, a qualquer momento é só estender, é só pegar, é só clicar. Alguns lá na divisa com a Argentina, Santa Catarina lá nos confins, Paraná, outros Piauí, Maranhão, sem a menor possibilidade às vezes de vir para cá, mas eles têm um brilho no olho que contagia o coração e a sua fala denuncia o que a sua alma está sentindo. E eu me pergunto aqui, como nós estamos aqui? Como nós estamos aqui com tanta água brotando da fonte, como nós estamos aqui com tanta palavra, com tanta ministração, e eu quero dizer e perguntar: como é que você anda? Eu lanço essa pergunta para mim também. O elan na alma, aquele elan, aquela devoção que faz eu relembrar como eu fui chamado. Eu queria dizer que você é a matéria-prima mais importante dessa noite. Você é uma matéria-prima que Deus está levantando e quer trabalhar. Você é uma matéria-prima para ser trabalhada.
da forma como você está, como o seu coração está, como você entrou nessa noite. E eu tenho absoluta certeza que é uma batalha pelo seu coração, pela sua alma e pela sua mente. No momento que você entrou aqui nessa igreja, no momento que você saiu da sua casa e desejou vir à casa do Senhor, no momento que você desejou participar, no momento que no seu coração brotou, é uma luta espiritual, é uma batalha espiritual. E você não pode ignorar isso. Você não pode ignorar. É uma luta pela sua vida, pela sua mente, pela sua atenção nesse momento, de poucos minutos que a gente partilha, para mudar a sua caminhada, para mudar o seu coração. Um segundo ponto que eu quero partilhar com vocês é quem que é o sequestrador e como identificar. 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Quem é que ele está procurando para devorar, pessoal? Quem é que ele está procurando para devorar? Você, eu. Nós somos o grande alvo dele. Distantes do propósito de Deus, a gente tem um alvo enorme. Eu gostava de ir em lojas de criança, né? Quem tem filho pequeno vai em loja de criança, quando cresce deixa de ir, né? E tinha aqueles alvos enormes, vermelho no meio, amarelo, preto, azul, e eu ficava brincando lá, jogando, né? Ficava jogando para ver se eu acertava. Você é um alvo enorme, que Satanás sempre vai querer derrubar, que Satanás sempre vai querer trabalhar, que Satanás sempre vai querer trazer. Porque Pedro alerta assim, olha, fique vigilante, fique atento, fique atento, fique atento, minha avó diria, tome tenência. O diabo, vosso inimigo, ele anda ao derredor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Mas o diabo anda um pouco mais ao derredor. E ele vai tentando assustar. Sem permissão de Deus para tocar sua vida, mas para assustar você. Para assustar o seu coração. Porque a Bíblia diz que ele ruge como leão. Ele vai tentar assustar. E nós temos muitas experiências, né? Ou de pais opressores, ou de pais mais duros, né? Meu pai era muito duro, né? Então a linguagem do meu pai era... Ele dava uns berros lá, né? Acho que de vários aqui, né? O pau comia, o couro comia na casa de Noca lá e não tinha jeito, né? Eu lembro que uma vez meu pai saía para trabalhar e a gente lutava para ver quem que ia apanhar primeiro para sair logo. E nós somos em 7, né? Meu pai trabalhava na Volkswagen e aí a gente ia para a rua lá em Santo André, a rua ainda estava de terra. Aí a prefeitura colocou os montes de pedra para poder asfaltar, finalmente, né? Só que claro, né? Nós saíamos, meu pai saía, e aí a gente ia, os meus 2 irmãos gêmeos, a gente ia brincar de tacar pedra um no outro. E uma tia morava com a gente, tia Ana, famosa Naninha. E aí ela denunciava a gente assim, a torta direita, era um X9 da casa, terrível. E não deu outra, meu pai... Chegando da Volkswagen, a gente perdeu o horário, eu e os meus 2 irmãos, e aí ele veio com a blusa no ombro, todo mundo correu para dentro tomar banho, porque tinha que tomar banho. O pai chegou em casa, já tinha que estar com banho tomado. Não sei se vocês, os mais velhos, eram assim, mas conosco não tinha enrosco, tinha com banho tomado. E eu sei que aí, com todo mundo com banho tomado, deu tempo, a minha tia vai e denuncia a gente. Obrigado, Tiana, Deus abençoe. E meu pai colocava todo mundo ali na fila, né? E assim, era por fila, e os meus 2 irmãos gêmeos e eu, né? E a gente chorava, né? Estava chorando, só que eu chorava com uma técnica melhor, acredito, né? E na medida que eu ia chorando, os meus 2 irmãos estavam aqui, e eu ficava assim... Eu ia andando porque eu queria apanhar logo e ir embora, né? E a cinta do meu pai era grossa, né? E ele vinha tal. Graças a Deus pelo meu pai, né? Mas muitos de nós ficamos com imagens na mente, no coração. E aí, às vezes, ouvimos gritos, ouvimos ruídos, ouvimos ameaças e a gente treme, a gente assusta. Não assuste, porque o anjo do Senhor acampa ao seu redor. E ele ruge como leão, mas ele não é o leão, porque nós temos um leão. Você sabe quem é? É Jesus. Jesus é o leão. Diga no seu coração, diga para a sua esperança que é Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a rosa de Saron. É Ele é o Senhor, é o Senhor. Então esses sustos que o diabo quer fazer conosco, Pedro, ele diz assim, olha,
tem alguém aí que é um inimigo da sua alma. E ele é o sequestrador da nossa alma, do nosso coração, dos nossos sonhos, dos nossos planos. E a gente vai aceitando. A gente vem na igreja. A gente tem uma vida cristã, às vezes de nome, mas a gente aceita. A gente aceita porque tem um ponto aqui sobre relativizar. Eu coloquei ali, não relativize. Deixe claro no seu coração, o inimigo é o diabo. Você pode dizer assim para mim, mas eu fui culpado. Mas fui eu o responsável. O diabo nem teve tanta força ali, fui eu que fiz, eu quis fazer. Deus sabe disso. Você sabe, a gente sabe. Mas atrás disto tem algo para derrubar a sua vida. Espiritualmente, tem algo para destruir você. E você não pode aceitar. Eu gostaria que você saísse dessa noite, deste lugar, desta igreja, desse encontro, com uma esperança no seu coração, de que Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que você saltitasse na rua, se Deus é por mim, quem será contra mim? Porque essa é uma pergunta com resposta, é uma pergunta retórica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você perdeu a oportunidade de dizer ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, não existe, porque Ele é. Ele absolutamente é. Não relativize. O inimigo é o diabo, mesmo que a responsabilidade foi sua. Muitas vezes você já colhe os frutos daquilo que você fez. As consequências do erro, da atitude, as consequências da frase, da palavra, do pensamento, do envolvimento. Mas Deus ama você e tem um propósito na sua vida. Não tem ninguém nessa noite que Deus não tenha um propósito. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Seja os da casa, seja os que estão chegando, seja o visitante, seja a criança, seja o adolescente, ninguém está fora do propósito de Deus. Ninguém está fora do propósito de Deus. Agora, se ele ruge para ganhar no grito, você precisa identificar. Esse não é o leão da tribo de Judá. Esse não é. Esse é o camarada, é o diabo que quer assustar. Saia com isso no seu coração. Saia com isso no seu coração. Eu lembro que a facilidade da gente relativizar é imensa. Por que a gente relativiza? Uma vez eu falei para o pastor Lamartine, conversando com ele, isso é um cancro, porque chega no meu coração. Isso chegou no meu coração. E quando você começa a relativizar, você começa a morrer. Porque você começa a colocar outras coisas na frente da frase. Mas e se? Mas será? Mas é mesmo? Mas fez com ele, mas não vai fazer comigo. Mas isso foi no tempo dos apóstolos. Quando você começa a relativizar, você começa a morrer. Então, se no seu coração você tem isso, hoje, em nome de Jesus, manda para o inferno. Manda para lá. Porque tem que ir para lá esse pensamento, esse sentimento. Não relativize. De forma alguma. A gente tem um grupo dos teens, A gente cuida, a Beatriz, nós cuidamos do grupo dos teens. 11, 12, 13 anos. Deve ter uns 120 teens no grupo. 110 no grupo. A gente tem grupos de discipulados. E a gente liga para os pais, a gente fala para os pais, a gente alerta, a gente convida, a gente pergunta. Quantos participam? Uns 50. E o resto? O resto está lá. Porque eu falo com o pai, mas ele tem muita coisa durante o dia. E ele aceita o filho falar, isso é que é o pior. Pai, não quero porque eu tenho muita coisa durante o dia. Não que não deva haver um diálogo, mas tem que chegar um momento que a questão espiritual tem que vigorar, senão você perde o seu filho, e perde mesmo. E aí eu pergunto para os pais, mas é a minha agenda. Gente de Deus, é uma fase de 3, 4 anos que vai passar rápido, que se não for consolidado algo, eles se perdem. E é só a misericórdia do Senhor, é só já fazendo o trabalho e buscando, vocês sabem, quem tem filho adolescente, quem tem filho pequeno, o temor, os pais preocupados com a linguagem, com o que vai encontrar na escola, e tem muita gente relativizando, dizendo assim, não é bem assim, não, é assim, em nome de Jesus, corte isso, em nome de Jesus, não ministre, nem passe isso para os seus filhos, não relativize, eles vão receber isso e vão passar para a vida deles, vai ser assim com eles, corte isso, que a sua vida de oração seja de oração, que a sua vida para vir à casa do Senhor seja uma prioridade,
Mais do que você sair, ou você ir para a praia, ou você viajar, porque é Ele. Se Ele tiver que participar de um evento, vamos lá. Quando a Michele começou a ficar maior, eu falei, pô, mas tem que ir de madrugada. Beatriz, vai você. De madrugada não vou não, eu vou dormir. Porque eu não aguento. Eu sou ruim de madrugada, né? Aí foi. E hoje eu vejo assim da importância. Levar, buscar, fazer parcerias com outros pais. Então, isso, estou falando dos teens. Imagina os adultos com os próprios adultos. O pai de família que está aqui, o sacerdote da casa, que se recusa a participar de uma reunião de oração. Se você é homem que está aqui, você é o sacerdote da casa. Você está levando essa bandeira. Você está levando essa bandeira. Se você não levar a sua bandeira, para onde vai a sua casa? Sua esposa, seus filhos, para onde irão? As mulheres estão orando. E tem um movimento dos homens da igreja que vão no monte online. Tem para todo mundo. Eu costumo dizer que a nossa igreja empurra você. Empurra você para a santidade, empurra você para a oração, empurra você para a pregação, empurra você para uma vida com Deus. Não empurra você para uma vida de ativismo. Só se você quiser. Abrir e fechar a igreja é com você. Mas ela não empurra para isso. Então, aproveite. Em nome de Jesus, que nessa noite clique na sua vida. Meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida, com a vida da minha família, com a vida dos meus filhos? O que é que eu estou fazendo? Muitas vezes você vai falar assim para mim: eu não tenho tanta competência, eu não sei falar, eu não sei dizer como o pessoal do Sul falou. Vocês estão comigo aqui, amém? O pessoal do Sul falou, né? Puxa, a gente não sabe. Eu falei, quanto você conhece da Bíblia? Eu conheço 5%. Usa os 5%, porque eles serão 100 para quem não conhece. E o Espírito Santo faz a obra. O que você conhece de Deus? O que você já transitou? Mas eu sou uma ignorância, e eu chego a pensar que a ignorância em certos casos é uma bênção. Porque você vai, às vezes, nas igrejas, em um certo ponto, a coisa está mais enrijecida. Você vai nas pessoas mais desfavorecidas ou mais pobres, o pau está comendo lá, o céu está descendo, a glória está caindo. Parece que Deus está querendo pessoas que o busquem, pessoas que abram seu coração, independente do que tem, do que possuam, mas que desejem Ele, que tenham um ardor por Ele, que tenham uma vontade de ficar com Ele, uma vontade de falar com Ele. Você vai vivendo e achando que tudo é normal. Que não vir à igreja é normal. Que não orar é normal. Que não ler a Bíblia é normal. E você já entrou numa roda de se acostumar. A Marina Colasanti é uma escritora. Ela é ítalo-brasileira. E ela escreveu uma vez um poema chamado sobre "Eu sei, mas eu não devia me acostumar". E eu quero ler só poucos trechos dela aqui, e que você pense no seu coração: com o que é que eu me acostumei que eu não deveria? Para que eu abri a porta da minha casa e eu não deveria abrir? Com o que é que eu me envolvi que eu não deveria? E ela diz assim: a gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar café correndo porque está atrasado, a ler o jornal, né, quando tinha, no ônibus, porque não pode perder tempo para a viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque já está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e ler sobre a guerra, e aceitando a guerra aceita os mortos e que haja número para os mortos. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje eu não posso ir. A sorrir para pessoas sem receber um sorriso de volta, a ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e ganhar menos do que precisa, e fazer filas para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, porque a gente se acostuma. Eu quero que você olhe para o seu coração: o que é que você se acostumou? E que chegou a algum ponto que alguém foi lá e sequestrou o sonho do seu coração, e sequestrou a vontade de fazer aquilo. Sequestrou o plano que Deus tinha, que você desabrochou como uma flor, e com o tempo parece que você não se reconhece mais. Com o que é que você está se acostumando?
aos poucos estão tirando a nossa esperança, ou tiram a sua esperança se você não tomar cuidado. Porque é muito sorrateiro. O diabo ele ruge, o diabo ele olha, o diabo ele não é, mas ele ruge como, ele fica ao redor sondando, e aos poucos vão nos roubando a esperança. Eu lembro que esses dias eu mexi na internet lá em casa, né? E dizem que a gente contrata uma quantidade e com o tempo, já não tem mais aquela quantidade, né? Você contrata 60 e de repente você tem 50, você tem 40. Dizem, né? Os funcionários dizem. Né? E eu comecei a mexer nos cabos lá fora. Internet fraca, você começa a mexer. Chama um e mexe. Chama o outro e conserta. Chama aquele e faz. E não dá. E não é. Por quê? Porque o problema não são os cabos lá fora. O problema é central. O problema é a internet. E eu tenho que ir direto no ponto, e lutar direto no ponto, e falar com a pessoa, e dizer a ela muito claro, olha, a minha internet está com 70, mas eu contratei 120. Por gentileza, você poderia retornar, porque é o que eu estou pagando. E a gente vai relativizando, e vai deixando, e vai se acostumando, a gente se acostuma, nós somos um povo muito passivo. A gente vai se acostumando, mas em nome de Jesus, tem algumas coisas que a gente não pode. E a questão espiritual, a gente não pode relativizar, a gente não pode dar de ombro, a gente não pode. A gente não pode, porque isso vai roubando de nós o melhor da vida. Vai roubando de nós o melhor. Essa esperança vai sendo sequestrada. E você vai achando que o problema é o seu trabalho, as suas dívidas, que são as coisas que rodeiam você. E você não pode não perceber que é uma guerra espiritual que está acontecendo, total e absoluta. E muitas vezes você entra nessa guerra com uma arma errada. Porque você relativizou, porque eu relativizei. E a vida cristã não progride. E a vida cristã não dá frutos. O pastor Lamartine aqui falou hoje de manhã sobre bênção, maldição. Quando está sob debaixo de bênção, como é. Aí você não progride, você não vai, você não dá frutos, você não fala, você não... E nada. E você com a arma errada. Estão mirando na sua cabeça, no seu coração, muitas coisas. Uma linguagem nefasta que acaba com qualquer moral de qualquer família. O diabo está abrindo portas e mandando situações na sua vida e você vai aceitando. Vai mandando conteúdo e você vai aceitando. Vai mandando pessoas falar o que quiserem para você e faz o seu ouvido um pinico e você vai aceitando. O diabo vai dizendo a você, não, fica lá, deixa uma vez por mês, ou até frequenta, seja um e você vai aceitando. Não aceite, não aceite, não aceite, não se acostume com isso. Eu queria fazer uma comparação aqui, que você está indo para uma luta, é uma luta injusta, porque você precisa estar escondido em Cristo, e deixa que Ele luta por você. O Senhor é a minha bandeira, o Senhor é o meu baluarte, Ele luta a sua luta, mas você precisa estar nele, você precisa estar concentrado nele. Se não, eu pedi para o meu filho me emprestar. O diabo vem com você lá, com uma bazuca, aí você, ok. Vai no seu coração, joga uma seta no seu coração enorme de angústia e de raiva e de rancor. Aí você se contenta com aquilo e simplesmente tem uma vida relaxada de oração. O diabo vai destruindo a sua família, separando muitas vezes, jogando desânimo. Aí você aceita aquilo e aí não vai ganhar. Porque a gente está com a arma errada. Totalmente errada. Eu quero dizer a você essa noite, que essa é uma guerra espiritual. E para você ter uma ideia como é que o nosso inimigo atua, a Segunda Guerra Mundial, logo no começo da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha invadiu vários países da Europa. Só que diz a história que Hitler sempre procurava atacar esses países aos finais de semana. Porque aos finais de semana o parlamento estava fechado e a reação era demorada. Até acontecer uma reação, o país já estava dominado. E conosco muitas vezes pode acontecer isso, meus irmãos. Muitas vezes.
Então, fique atento, como Pedro fala, vigie sempre, fique atento, saiba quem é seu inimigo e saiba como combatê-lo. E não aceite qualquer coisa que venha lhe dizer. Busque a palavra de Deus, busque sempre, nunca baixe a guarda. Nunca baixe, porque Ele sempre vai atuar na sua fraqueza. Ele vai proporcionar tudo que é obstáculo para você estar orando, para você estar se aproximando. Você vai querer ler a Bíblia de manhã, que é o melhor horário, cabeça vazia. Aí já vem um monte de gente entrar no quarto, o outro já vem falar, o outro já o telefone toca. Você precisa dizer não, e você precisa falar: não, eu não me acostumo com isso. Talvez você diga assim: não, eu sou mais tranquilo, eu também sou mais tranquilo. Mas você não pode se acostumar com isso. Você tem que colocar o teu horário ali diante de Deus, falar com Deus, seja lá o horário que você for falar, mas você não pode, porque nisso vai minando você. Aí vem as setas, vê que você está mais abatido, desânimo, cansado, aí vem o tiro de misericórdia, mas esse é o papel dele. João 10:10 diz isso. O ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Tenham vida e tenham em abundância. Então saiba disso, quem é e o que Ele faz e como Ele faz. Efésios 6:12 eu quero ler com vocês. Você acha que a sua luta é contra quem? Efésios 6:12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não entre nessa luta de forma desigual, não entre. Não entre desprotegido, Deus está protegendo você, Deus quer proteger você. Deus quer buscar você de qualquer quarto escuro que você se encontre. Eu tinha alguma coisa que eu falava, que quando vinha uma situação muito complicada, que eu me sentia parece que o túnel fechava. Eu falava isso com a Beatriz. Às vezes as situações vinham, o túnel fechava. E eu não via muita opção. Eu parei e comecei a declarar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus. Talvez você hoje à noite aqui esteja num quarto escuro. Deus quer te chamar para um quarto de oração. Deus quer te chamar num tempo de oração para falar com Ele, para Ele falar com você. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. A Bíblia diz em Efésios 6:11, como é que eu começo a combater? Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:13-17 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, porque o dia mau virá. Mas ele fala assim: tome toda a armadura de Deus, se revista dela, para que você resista ao dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calce os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tome o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? Repita comigo: a palavra de Deus. Vamos falar, dá um tempinho assim, ó, bem rapidinho. A palavra de Deus. Diga de novo: a palavra de Deus. É ela que vai fazer a diferença na sua vida. É com ela que você vai conseguir combater. Glória a Jesus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que é que seria mais devastador para nós, meus irmãos, que nos arrancassem? Seria o trabalho? Deus abre a porta em outro. Você crendo, Deus é misericordioso, Ele pode abrir a porta em outro. Seria uma enfermidade? Você é curado ou não? Você pode se encontrar com o Senhor. O que seria? Seria uma duplicata? Um protesto? Seria uma dívida? O mais terrível que Deus, que poderia ser arrancado do nosso coração é a esperança. Porque nós vivemos, nós somos a esperança. Se isso for arrancado do seu coração, você morre. Não resta mais nada de você. É um zumbi ambulante. Não resta mais nada.
Isso não pode ser arrancado de você, porque o que é que de fato nós levamos, meus irmãos? O que é que de fato nós temos? O que é um trabalho? É um emprego? São bens? Nós temos a esperança da sua ressurreição, a esperança do encontro com Ele, a esperança da nova Jerusalém, a esperança da conversão que nós já executamos, que Ele já executou em nós, já efetivou em nós, o sangue de Jesus, a nossa ressurreição, se Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos junto com Ele, é a esperança que mata-nos, se for nos tirado, é a esperança que mata. Não deixe que ela seja sequestrada. E eu quero encerrar essa palavra com o que a Bíblia diz a respeito de esperança. Esperança silenciosa, do Salmo 62:5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Romanos 15:13 fala de ser cheio do gozo e paz, para que abundemos na esperança. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. É a esperança da salvação, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. É Romanos 8:24-25. Romanos 5:5 fala da esperança que não desaponta. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Jeremias 29:11 fala de dar um fruto e uma esperança que Deus nos dá. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um fruto e uma esperança. Novos céus e nova terra. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça, que é 2 Pedro 3,13. João 6,40 fala da ressurreição no último dia. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esperança que ele voltará, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esperança da salvação. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam. Nós o esperamos para a salvação. Hebreus 9:28. E Tito 2:13 diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Resumo da ópera: se a esperança for roubada de você, a sua vida espiritual acaba, não tem mais. Os céus estão aguardando a sua manifestação. Os céus agem de acordo com a manifestação da terra, porque Jesus disse no Pai Nosso, seja feito assim na terra como no céu. E hoje é uma noite que você pode se manifestar. Quero que você feche seus olhos. Vou chamar os meninos do louvor aqui. E eu queria que você, com os olhos fechados, a gente vai cantar um hino já já. Mas eu não sei em que quarto você está, se você está num quarto escuro ou não, e está vindo à igreja e percebe que tem muito mais para acontecer. Porque as coisas estão acontecendo ao seu redor. E às vezes não acontece com você. Deus está chamando você. Deus está convidando você. Deus está dando oportunidade para você. Para você que vem, para você que participa, para você que glorifica, para você que oferta. É você. É o seu nome aí que você pode colocar. Se é João, se é Cláudio, se é Antônio, se é Mário, Maria. É você que Deus está chamando. Deus quer fazer do seu casamento uma bênção. Deus quer frutificar no seu casamento. Deus quer que você lance coisas do passado no passado. E Deus quer trabalhar a sua vida. Deus quer trabalhar a vida do seu filho, talvez que não esteja aqui. Ou do seu marido, ou da sua esposa, que talvez que não esteja aqui. Porque Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. E Deus não rejeita a oração jamais. Deus não rejeita a oração nunca. Senhor, nessa hora, em nome de Jesus. Ó Deus, as pessoas que estão aqui neste lugar, neste auditório, Senhor, nesta igreja, o Espírito Santo toca agora, Senhor. Toca na vida do teu filho, da tua filha. Toca agora, Senhor. Toca agora. Libertando de toda a escuridão, Senhor. Libertando, ó Deus, de toda
todo valor perdido, Senhor, que não percebeu, libertando de todo comodismo, libertando de tudo aquilo que está atrasando a vida, Senhor, e que foi sequestrado um dia. Restaura nessa hora em nome de Jesus. Restaura nessa hora em nome de Jesus. Meu irmão, você vai sair dessa noite liberto daqui. Você vai sair com a semente da palavra. Você vai sair diferente da forma com a qual você entrou. Você vai ter uma semana vitoriosa na presença do Senhor. Mas é muito importante que você libere a Deus a sua adoração, destrave a Deus o seu louvor, o seu cântico. A gente vai cantar mais uma vez aqui. E eu peço que você abra sua boca, que você adore ao Senhor. A palavra do Senhor diz no Salmo 81, abre a tua boca e eu vou encher. Mas ela diz assim, abre bem a tua boca, porque eu vou encher. Você que diz que não pode, não consegue, não vai, não foi, está incapaz, abre bem a tua boca e eu vou encher. Cabe a Deus encher e cabe a você abrir a boca. Nessa noite Deus vai levantar pessoas, Deus vai levantar servos, Deus vai romper as janelas dos céus nessa noite e vai derramar sobre a sua vida espiritual uma bênção sem medida. Ore aí. Levante um clamor aí, mesmo com a máscara, levante um clamor. Peça a Jesus para que liberte você, para que mostre, que abra os olhos do seu coração, que abra a sua caminhada, que revele a revelação que Ele tem para a sua vida. Peça a Jesus nesse momento. Deixa a timidez de lado e vá glorificando a Deus, vá clamando ao Senhor, levantando as suas mãos, ficando de joelho como for. Quando nós voltarmos a cantar esse hino, eu tenho certeza, Deus vai estar restaurando, curando, trazendo, porque não existe, mas a Bíblia diz que Deus chama à existência as coisas que não existem. Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida espiritual libertação. Eu declaro que daquilo que foi sequestrado vai retornar para a sua mão. Eu declaro que todo comodismo, todo conformismo vai pelo ralo do inferno em nome de Jesus. E nessa noite, os propósitos de Deus recomeçarão a ser construídos na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida da sua família, em nome de Jesus. Deus ministrou cura aqui, viu? Cura no casamento aqui, cura nas relações, Deus ministrou cura. Cura nos filhos, Deus ministrou cura. E quando eu digo que Deus ministrou cura, é que Deus curou. É isso. Quando a gente fala que Deus ministrou, é porque Deus curou. Porque Ele está no meio da sua igreja, Ele habita no meio dos louvores. E eu desejo que a sua semana seja uma semana diferente. De coração, eu desejo que a sua semana seja completamente diferente. A única coisa que pode segurar é você mesmo, sou eu mesmo. A única coisa que pode segurar a bênção de Deus é nós mesmos. É a nossa atitude. Você é um abençoado, viu? Levante suas mãos, livre, na presença do Senhor e livre por Ele. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com você hoje, amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, eternamente. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vão na paz do Senhor. Deus abençoe.